Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a IA está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio, conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o enorme prazer de apresentar o primeiro convidado da Nuvem Talks, Vinícius Furtado, ou simplesmente Vini. Arquiteto e urbanista formado pela UFRJ, com intercâmbio acadêmico na Université de Montreal, no Canadá, Vini também é pós-graduado em Design Estratégico e Inovação pelo Instituto Europeu de Design. Ao longo da carreira, construiu uma base sólida em diferentes frentes do design, incluindo arquitetura efêmera, hotelaria, mercado imobiliário e espaços corporativos, como os desenvolvidos para a WeWork. O seu trabalho tem ênfase em conceituação, onde atua na tradução de programas de necessidades em ambientes singulares, que estabelecem conexões autênticas com a cultura de marcas e das pessoas que os ocupam. Com um perfil criativo e multidisciplinar, Vini é um entusiasta de novas tecnologias e vem incorporando de forma experimental ferramentas de inteligência artificial ao seu processo de trabalho, sempre em busca de novas possibilidades para enriquecer a narrativa dos espaços que projeta. Oi, Vi, bem-vindo ao Nuvem Talks. Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, Vi, para começar, antes da gente entrar nas perguntas e você contar um pouquinho sobre a sua relação com inteligência artificial, conta para a gente, ou para quem está assistindo, como que a gente se conheceu? Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer quando a gente estava trabalhando junto, né, lá na WeWork. Acho que foi um dos lugares mais legais assim que eu tive a oportunidade de trabalhar. E a gente também deu sorte de estar num time com pessoas muito legais, assim. E foi aquele lugar que a gente se conheceu e foi levando pessoas para a vida, né? E aí a Má foi com certeza uma dessas pessoas. Foi ótimo, foram ótimas lembranças desse tempo, né? Sim. Tínhamos ali um time muito forte. Vamos começar então. Eu queria saber de você, primeiro, o que você faz hoje. Boa. Eu sou arquiteto e eu sempre tive a minha parte profissional muito voltada para esse lugar de criatividade, né? Eu acho que a arquitetura é um dos cursos que amplia muito tudo aquilo que a gente pode fazer. E desde cedo eu fui entendendo que esse lugar dessa ponta mais da criatividade era o lugar que eu gostaria mais de atuar em arquitetura. Então, acho que todo mundo que sai da faculdade tem aquele desejo, né, de, nossa, eu vou abrir o meu próprio escritório, vou ser o próximo Niemeyer, aquela coisa toda. Sim. E aí a gente vai para o mercado, vai entendendo que a realidade é um pouco, né, diferente disso. E eu acho que a gente também o normal a gente passar por todas essas etapas, né? No sentido de uma ponta mais criativa, uma ponta mais de desenvolvimento, depois uma ponta mais de execução, obra, essas coisas. E quando eu fui começando a experienciar isso, eu fui entendendo que eu gostava e eu era bom no que eu fazia, o que eu me sentia melhor fazendo, era de fato nessa ponta criativa. E aí eu fui fazendo movimentos de carreira para poder estar nesse lugar. Então, no começo, né, eu não estava tanto nesse lugar, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma arquitetura que era criativa, mas ela não era tão fixa, digamos assim, né? Que foi uma parte mais de arquitetura efêmera, que foi quando eu comecei a trabalhar com eventos. E eu gostei muito desse lugar, porque a evento acaba que um timing é muito rápido e você precisa, né, ter soluções que funcionem ali para um período específico e depois elas sumam. E foi legal para ver a rapidez da coisa acontecer. E aí, depois, logo disso, eu já caí na WeWork também. E foi um lugar onde eu tive esse contato de uma mescla de coisas, né? Porque acho que o grande ponto da WeWork para o mercado, de uma forma geral, foi começar a pegar o workspace e misturar coisas que combinavam cenografia, combinava uma coisa mais living, combinava também hospitalidade, e fazer um grande mix ali. Eu acho que foi uma disrupção mesmo de mercado muito grande no sentido do produto que era feito, né? Porque acho que antes o escritório, por mais que fosse, se tivesse diferenças ou escritórios mais diferentes, uma coisa meio Google e tal, eles não tinham tanto esse approach, assim. E eu Não. acho que agora, principalmente depois da pandemia, a gente já está indo por um lugar
aonde a gente tinha um escritório, as pessoas foram para casa, aprenderam a trabalhar de casa e os benefícios disso, então tá no conforto de casa. E agora a gente está voltando para o escritório de novo, né? Então agora o que eu sinto muito também no mercado é essa coisa de das empresas precisarem convencer as pessoas de que elas fazem sentido elas irem para o escritório. Então olha só como esse escritório é confortável, é legal, ele te estimula a estar aqui. Então eu venho sentindo muito essa coisa também das empresas meio que tipo terem esse espaço como um lugar de mostrar para as pessoas que vale a pena sair do conforto de casa para ir trabalhar. E isso Hum. é uma demanda também que vem crescendo, assim. Então, enfim, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Então você diria que é um especialista em workplace design ou design de espaços de trabalho? Sim, hoje, principalmente nos últimos 5 anos, assim, de trabalho, é onde eu tenho focado a expertise. Legal. Realmente, essa época da WeWork foi realmente disruptiva. É bacana falar sobre isso, né? Porque foi um momento em que a gente entendeu que essa conexão de hospitalidade, design, trazer elementos locais para as propostas criativas era muito importante. É uma fórmula que dá muito certo. E obviamente, com toda a questão da pandemia e as mudanças que a gente teve nesses últimos 5 anos, muita os espaços de trabalho precisaram ser repensados, né? E agora, então, a gente está num momento bem interessante, né? Porque parece que a tecnologia, a gente está vivendo uma revolução digital, a tecnologia ela já não avança no passo da época que a gente estava na WeWork, está tudo acontecendo muito mais rápido e a gente não para de falar sobre um tema, especialmente no ambiente de design, que é inteligência artificial. Eu te Sim. chamei aqui para falar sobre a sua experiência com inteligência artificial, e aí a minha pergunta é: como que você começou? O que que te instigou a passar por essa experiência e começar a trabalhar com inteligência artificial? Boa. É assim, eu, de uma forma geral, eu sempre fui, eu acho que eu sou um entusiasta de tecnologia. Então, eu sempre gostei muito de tudo que envolvesse tecnologia, de uma forma geral. E eu sempre tive a ideia e a consciência de que a partir do momento que você está no mercado de trabalho, você está num processo de evolução constante. Então, ainda mais na dinâmica que a gente vive, você está constantemente absorvendo coisas e sendo talvez instigado ou empurrado a estar absorvendo novas tecnologias, né. Então, se a gente pensar no arquiteto, por exemplo, tipo, a nossa profissão há 60 anos atrás era alguém numa prancheta desenhando as coisas, né. Então, Exato. quando eu me formei, já existia CAD, que as pessoas desenhavam, ali no computador, e o CAD já estava ficando ultrapassado, porque já tinha outras coisas como Sketch, que você fazia 3D, o Revit já estava começando a surgir. Então eu já saí, aprendendo CAD, sabendo que aquilo já era uma tecnologia datada, porque já tinha uma coisa mais nova. Então, eu também entrei num contexto de mercado, eu acho, onde eu sempre fui vendo coisas novas chegando o tempo inteiro, mas eu acho que muito do que você trouxe com a inteligência artificial, a coisa virou mais exponencial, né? Então, uma coisa que acontecia às vezes num looping de 3, 5 anos para o mercado absorver, hoje está acontecendo num looping de 1 ano, 6 meses, 1 mês, uma semana, né? Uma Então, cada semana vez está mais acelerado, assim. semana passada, aliás, foi Exato. Então, eu acho que isso instiga a gente também a cada vez mais estar atento a tudo que está acontecendo e entendendo como a gente vai absorver. E aí, nesse sentido, eu acho que existem algumas coisas de a gente também tá cada vez mais condicionando a nossa mente a simplesmente esse conhecimento meio tácito do tipo assim, ai, bota a mão, mete a mão, vai sair fazendo e vai aprendendo, e não tem também muito não era nem um refinamento, assim, mas, assim, essa coisa do teste mesmo, né, de você pegar e começar a fazer e aí buscar coisa e tudo mais. E aí, às vezes, depois que começa a vir um curso, uma coisa talvez um pouco mais, né, cadenciada, com o processo de como você aprende as coisas. Então, acho que a inteligência artificial entrou um pouco na minha vida nesse sentido, assim, de
tá vendo isso acontecer e você, vou entrar para ver o que que é, e começar a mexer, e aí vai ver um vídeo no YouTube, vai pesquisar alguém que tá mexendo sobre, vai ler um artigo, sabe? E começar a ir fuçando um pouco, Uhum. e vendo essas experiências das outras pessoas. Eu acho que a própria comunidade, quando a gente fala de inteligência artificial para imagem, pegando o Midjourney, que é um dos principais, a própria a própria forma como isso surge, ela já surge um pouco nesse sentido, né, no sentido de você pegar, você ter acesso a todas as imagens que as outras pessoas estão fazendo, os prompts que elas estão usando, e aí você pega o prompt de alguém e você começa a mexer em cima para ver o que que dá certo para você. Então é uma coisa muito do mão na massa, assim, experienciando. E eu acho que entrou muito nesse lugar, assim, de primeiro uma curiosidade, que acho que é um pouco nativa minha, de querer saber o que está acontecendo e tudo mais. E em cima disso, começar a entender como aquilo podia funcionar, para o meu processo de trabalho, assim. Eu acho que a gente que trabalha com criatividade, normalmente, acho que 99% somos todos muito visuais, assim, né, então, acho que antigamente a gente ficava refém de revista, né, então, voltando de novo, a gente ficava refém de revista, depois e livro, e aí depois veio Pinterest, internet, e hoje esse lugar já está indo mais para passar um avião aqui. E hoje já está indo mais para essa coisa da inteligência artificial, onde a gente não se prende muito mais também a uma construção de uma coisa que ela tá real, sabe? A gente está muito mais Uhum. nesse lugar do criativo e você ganha uma velocidade, né? Porque antes você precisava, às vezes, ou dominar uma técnica ou ter um equipamento super sofisticado para conseguir resultados que expressem as suas ideias, ou você ter uma capacidade de abstração, né? De você fazer uma colagem de várias imagens e aí alguém que você está explicando conseguir seguir sua linha de raciocínio. E hoje isso é menos necessário, você consegue às vezes ser mais literal, tipo: eu quero aquela cor, eu quero aquele acabamento, eu quero aquele formato", e Uhum. numa coisa rápida você consegue ter aquilo, então você não precisa dominar, né, uma super técnica, você tem uma coisa por trás ali que resolve um pouco essa parte para você, sabe. Legal. Gostei muito dessa sua fala, porque você puxou alguns fios aí, né, que eu acho que se conectam também com o fato da gente estar aqui fazendo essa conversa e da existência do Nuvem Talks. Então, acho que a primeira coisa é a inovação, né, essa busca e curiosidade para o que acontece na evolução do design da arquitetura. Então, você começou, o AutoCAD já estava lá e já estava ficando obsoleto. Quando eu comecei, os professores tinham resistência ao AutoCAD. Então, toda essa resistência à inteligência artificial, por exemplo, não é uma novidade, porque é resistência à tecnologia. E a Exato. gente viu isso com todas as tecnologias que vieram depois, design paramétrico, fabricação digital, e agora a gente está vendo com inteligência artificial. Então, é bem importante a gente se manter, né, curioso, assim. A segunda coisa eu acho que é a velocidade, né? Então a gente está tão rápido, tá para a tecnologia se estabelecer, pelo menos nos momentos anteriores, o ciclo era mais longo, né? Se você parar para pensar, até parece ainda que o Revit no Brasil está Sim, finalmente sendo implementado, quando há 5 anos atrás a gente estava trabalhando na WeWork, fazendo projetos em Revit, e eu não quase achava ninguém que trabalhava com isso. É, exato. né? E aí a gente agora está entrando num reino onde tem já várias pessoas falando: não vai ter mais, a gente vai passar tudo com comandos de voz e todos esses programas BIMs vão desaparecer. São especulações que a gente vê, né? É. Então, uma das razões pela qual a gente está optando por fazer esse talk, porque com essa velocidade, eu acho que é bem importante a gente conseguir falar e conversar e discutir o que está acontecendo no mesmo ritmo, né? E talvez seja só através de conversas mesmo, né? E por último, acho que a questão do que eu estou entendendo, do que você está me dizendo, que você foi ou começou essa sua exploração sendo autodidata, o que levanta uma questão super importante que é a educação, né? Como que a gente prepara arquitetos e estudantes de arquitetura para o momento atual, onde essa evolução está acontecendo de forma muito rápida. Então, eu acho que
No primeiro momento, a gente teve ali todo aquele boom de imagens sendo feitas e o que a gente chama de eye candy, né? Então, uma produção excessiva de imagens sem conexão com o projeto e uma ressaca que rolou mesmo, assim, de ter tanta imagem, de ver tanta imagem, de, a princípio, ficar fascinado com aquilo e depois ficar um pouco questionador, né? E eu acho que, considerando também a minha jornada em relação ao estudo com o IA, a gente está, né, numa transição onde o foco deixa um pouco de ser só produção de imagem e passa a ser o processo, né? Então, também é uma das razões pelo qual a Nuvem Talks existe, que é investigar quais são os processos possíveis, quais são os processos reais, o que acontece hoje, né, no mercado de trabalho, quem está aplicando e como trazer essa tecnologia num processo que a gente conhecia ou conhece desde que se formou, um processo super amarrado, que tem começo, meio e fim, a gente começa com um briefing, o cliente, no processo tradicional, ia ver um 3D só lá no final, né? Então, eu aproveito o gancho para te perguntar, assim, como que você começou a implementar isso na sua vida profissional, né? Então, você veio com uma carga de conhecimento autodidata e você se interessou pela sua curiosidade, mas a gente sabe que você implementa isso na sua vida profissional. Então, a nossa grande curiosidade aqui é saber como é que é o seu processo de design com inteligência artificial. Pô, assim, eu acho que uma coisa só também que eu queria resgatar do que a gente falou é que eu acho muito importante falar que não é porque a gente também, às vezes, é autodidata e vai aprendendo coisa que quer dizer que a gente não precise ter um estudo formal de alguma coisa ou busque informação em algum lugar confiável, sério, porque eu acho que isso também é uma coisa que vai evoluindo e vai fluindo com o tempo, né? Então, Uhum. esse refinamento, obviamente, ele passa por um lugar de teste, mas você vai surgindo lugares e pessoas que você pode ir confiando e aprendendo. Então, acho que isso também é um busca e faz parte desse processo, assim. E eu acho que isso ajuda, inclusive, a estruturar esse pensamento do processo de trabalho, né? Então, hoje, eu atuo, né, prestando serviço de criatividade, em conceito de arquitetura e tudo mais. Então, nessa etapa de criatividade, de criação, essa etapa mais do começo. E como você falou, acabava que a gente ficava muito refém de ou ter uma estrutura muito robusta para você conseguir ter imagens logo de cara, ou você ficava Uhum. refém de ter isso muito numa etapa posterior do processo que precisava passar por várias definições. Assim, eu acho que a inteligência artificial ela te dá um pouco dessa liberdade. É até um pouco difícil responder sobre processo, porque acaba que, por mais que eu venha tentando estruturar um processo, é o que a gente estava falando, novas tecnologias surgem direto. Então, a gente está gravando isso aqui em abril, comecinho de abril. O ChatGPT lançou uma versão nova que trouxe imagem. Então, assim, nas últimas 2 semanas, o meu processo já mudou também, sabe? Então, é uma coisa completamente viva, eu acho. E eu acho que faz parte desse gostinho também, da gente meio que tá mudando o tempo inteiro, entendendo que funciona. Acho que é importante falar sobre contextos, né? E aí vou voltar um pouquinho atrás, assim, no que a gente veio falando sobre essas narrativas de evolução da ferramenta. O meu processo ele surgiu muito com base, primeiro numa curiosidade, no sentido de tipo, talvez eu tenha aqui uma ferramenta que facilite e diminua o meu tempo de envolvimento numa representação gráfica que vá chegar ao cliente ou vai chegar na pessoa que vai aprovar esse design. E aí eu acho que eu passei por esse lugar de frustração de todo mundo, de tipo assim, ter uma ferramenta que te dá uma imagem que está incrível, mas que não tem lé com credo da planta, que você não consegue fazer aquilo casar com nada, e você fica completamente perdido, assim. Passamos por isso. Então acho que todo mundo que começou a mexer no Midjourney no último ano passou por essa frustração em algum momento tentando fazer arquitetura nesse sentido. E eu fui uma dessas pessoas também. E aí, o que eu comecei a entender, ou pelo menos tentar utilizar. Eu comecei a tentar utilizar o Midjourney e todas essas ferramentas de imagem como parte do processo criativo no sentido de pesquisa e concepção. Não tentar encaixar essa ferramenta, pelo menos no molde que ela está hoje, como uma ferramenta de
finalização de uma imagem, Uhum. mas muito num processo mais inicial de busca de ideias e de concepção do que eu estava visualizando na minha cabeça, sabe, numa forma de representar isso. E se precisasse de um refinamento, eu ainda passar por outros mecanismos, às vezes, de um processo talvez mais pragmático, né, do tipo de uma modelagem padrão, um software de render padrão, onde eu tenho um controle maior, mas jogando essas ferramentas para um lugar mais criativo. E aí, qual é a brincadeira do que isso já mudou também um pouco, né? Que acho que o ChatGPT hoje ele vem te propiciando você ser muito mais assertivo nesses ajustes. Então, Uhum. acho que dependendo do tipo de imagem que você tem no começo e do tipo de refinamento que você precisa para o final, hoje essa ferramenta, a combinação delas, pelo menos, já começa a apontar para um lugar onde talvez você consiga ter uma imagem final mais fácil do que você tinha antes. Mas eu, pelo menos, ainda não tenho um super apego de ter que, nas primeiras etapas do Midjourney, já ter uma imagem que está casando com a planta, que está. Tipo, eu tento desassociar um pouco essas duas coisas, sabe? Porque não é a função da A ferramenta, ferramenta, né? exato. Então, eu acho que é muito legal você falar isso, assim, especialmente em relação ao Midjourney. Então, vamos lá. A gente, como designers, fala muito do Midjourney porque ainda é a ferramenta que Ah, traz uma qualidade de desenvolvimento, especialmente para fit-out, design de interiores, muito superior, né? sim, Obviamente, com a questão do chat GPT agora, a gente não sabe ainda o que esperar em relação à criação de imagens originais no chat GPT. Por enquanto, pelo menos pelo que eu entendi da sua experiência, você está fazendo refinamento e edição, né? Você não está isso. criando as imagens no Midjourney. Mas, voltando rapidinho, o Midjourney, ele é uma ferramenta criativa e livre, né? Não é uma ferramenta onde você vai dizer quarto de 20 metros quadrados com Ah, parede de 3. Não, não é assim que vai funcionar. E essa é uma frustração que eu vejo em muitas pessoas que tentam pela primeira vez é, entender, né, qual que é o processo. O Midjourney não é uma ferramenta para design de interiores, para começar. Não é uma ferramenta para arquitetura, é uma ferramenta de criação, né? De geração criativa. Mas só para entender em um pouquinho mais de detalhe o que você está falando. sim. Então, você está dizendo o quê? Você está dizendo para a gente que você começa o seu desenvolvimento criativo ali com o Midjourney, como que isso evolui e aonde que, por exemplo, o layout entra na sua produção? Boa. Porque eu vejo também uma angústia do arquiteto ou do designer de começar a produção de um projeto pela arquitetura, pelo layout, né? E na minha experiência com a WeWork, nas minhas experiências recentes de hospitalidade também nos últimos anos, a gente trabalha em paralelo com a parte de conceituação e com a parte que a gente chama de programa, ou seja, criando ali, né, os fluxos e definindo áreas, definindo zonas, mas não necessariamente no layout em si. Então, eu queria que você falasse sobre a sua experiência em relação a isso e aí como que isso se encaixa também com o uso do chat GPT. Boa. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu fiquei muito na cabeça nos últimos 2 anos, talvez, que foi uma frase que eu ouvi até na minha pós, que eu fiz de design estratégico, né, que era em uma das aulas que a gente falava sobre inovação, tecnologia e tudo mais, a gente já falava muito sobre essa coisa das novas tecnologias, e aí eu lembro de, numa dessas aulas, a gente fazer uma exploração de futuro e a gente fazer o download de algumas pesquisas e tal, e aí eu lembro que tinha uma pesquisa dos Estados Unidos, que eu não vou saber referenciar agora, mas que falava assim, das profissões que tendem a morrer em 10 anos por conta de novas tecnologias. E aí tinha uma lista enorme de milhões de profissões e, no fim, o resumo era: toda profissão ou toda atividade onde a gente entra num lugar que ela pode ser sistematizada, ela tende a morrer. Porque você está falando de uma coisa que pode ser transformada em código e esse código ele pode ser executado por qualquer computador ou inteligência que seja, então ela tende a morrer. Uhum, Então, e interessante. aí, desse resultado, o grande discurso, ou grande discussão que a gente teve em aula foi muito no sentido de
o grande foco do futuro é a criatividade. O grande foco do futuro é você conseguir saber fazer a seleção da coisa. Não Aham. importa o processo que foi usado para o resultado, o que importa é, tipo, qual é a curadoria. Então, é a curadoria da criatividade. E eu fiquei muito com isso na cabeça e fui tentando absorver isso dentro dos meus processos de trabalho, que, tipo assim, o grande foco ou a grande importância é a curadoria da criatividade, é a curadoria do que está sendo feito. Então, nesse sentido, eu passei por alguns lugares onde eu fui testando a inteligência artificial. Então, um dos primeiros fluxos de trabalho que eu tentei com inteligência artificial foi meio que pegar um fluxo que já existe, que é aquele, né, da gente ter o layout, a planta, e em cima disso começar a desenvolver as coisas. Então, pegava, desenvolvia em planta, porque a gente antigamente, e acho que até na faculdade, foi ensinado a pensar em 2D para depois pensar num 3D, porque era o Exato. processo de tecnologia que a gente tinha na época. E acho que isso é um vício de mercado que a gente precisa começar a sair um pouco dessa moldura e dessa rigidez, porque hoje não precisa mais ser assim. Eu acho que esse é um grande ponto-chave também. Mas, enfim, comecei por esse processo de pensar na planta, e aí com as tecnologias que a gente tem de Revit, Sketch, meio que essa planta já vira um 3D, então em cima desse 3D tentar entender ponto de vista, aí botava num Chrome da vida, botava num Redraw da vida, e aí em cima disso tentava levar para o Midjourney, porque eu já queria ter aquela imagem final. E aí às vezes acertava, às vezes não dava certo, aí passava por aquele lugar de frustração, e eu falei assim, talvez não seja muito bem isso. E aí eu comecei a ir para o lugar dos prompts e de começar a conversar com os robôs, que eu gosto de brincar, assim, né? Tipo, hoje a gente tem o chat GPT e eu gosto muito de usar o chat GPT como esse lugar de conversa mesmo. E eu acho que eu me sinto em 2050, quando a gente está fazendo isso, de tipo, ligar o celular e começar a conversar com o robô e ele vai te falando coisas, assim, vira seu amigo pessoal. Mas eu gosto disso, então eu e aí um dos mecanismos que quando que eu comecei a entender melhor como funcionava tudo foi dizer para o ChatGPT, por exemplo, o que eu achava que era um prompt legal e começar a puxar dele o que seriam esses prompts, certo? Então, eu disse, olha, eu queria fazer um prompt assim, assim, assado. Aí ele pegava e começava a me cuspir uma estrutura desse prompt. Aí, em cima disso, eu jogava e pegava esse prompt e levava para o Midjourney. Aí eu tinha o resultado. Aí eu voltava para o ChatGPT, olha, aqui ainda não está legal, não está tão nesse resultado. O que você acha que pode mudar? Aí ele me cuspiu um outro prompt. Aí eu pegava e levava para o ChatGPT. E aí foi uma coisa que começou a dar um pouco certo, e aí eu fui juntando com coisas que eu via de prompts de outras pessoas, prompts que eu via de mini cursos que tinham guias, né, tipo igual o seu, por exemplo, que tem um mini guia que já dá umas dicas, então pegava aquele mini guia ou conversava com o Midjourney em cima disso e ia gerando prompts, e eu comecei a ter bons resultados nesse sentido. E aí eu comecei ao invés de olhar para o Pinterest, por exemplo, ou outras ferramentas de referência, começar a ter as minhas referências em cima do que eu queria visualmente. Então, o que eu comecei a fazer é, quando eu vou para o espaço, quando eu vou para essa primeira abordagem de design, eu começo a imaginar esse espaço. Então, em vez de talvez começar a desenhar isso em planta, eu começava a tentar visualizar isso em 3D, descrevia no chat GPT e jogava isso na inteligência artificial. E começava a ter essas primeiras vistas do que eu queria. E começou a funcionar muito bem. E aí depois eu entrei também num fluxo onde eu, às vezes, pegava algumas referências soltas, não necessariamente de arquitetura, não necessariamente daquele espaço, e começava a ir para o blend do Midjourney, por exemplo, para misturar essas referências e, tipo, ter uma coisa meio fora da casinha, sabe? E isso eu fui inspirado também um pouco no sentido de ver processos de outros lugares. Então, por exemplo, se você vê um processo de um filme, um processo de uma produção cinematográfica, ninguém está preocupado no começo qual que é o espaço que vai ser. Eles precisam contar aquela história. A partir do momento que precisa contar aquela história, você tem elementos que contam aquela história. Então, quais são esses elementos? Né? Então, são as cores, são as formas. O que eu quero trazer? Aí, quando eu faço isso, eu começo a ter um storyboard e depois que isso vai se materializar em personagem, em paleta de cor e tal. Então é meio que desconstruindo um pouco essa necessidade da gente começar pela planta, sabe? Tipo assim, eu preciso contar uma história no fim das contas, né? Então, o que vai me ajudar a contar essa história? São as formas, são as cores? Então, eu vou começar pelas formas e pelas cores. Como isso vai virar planta, aí depois existe esse lugar de
curadoria da criatividade. Então, eu vou pegar o que eu acho que funciona e com essas inspirações eu vou começar a resolver minha planta e aí eu vou botar uma expertise de design, de saber o que funciona e o que não funciona no espaço e começar a aplicar aquilo. E se depois no processo eu não tiver exatamente aquela imagem, não tem problema, porque aquela imagem ela foi um gatilho, uma fagulha de criatividade para eu resolver uma questão. Eu não estou me apegando àquela imagem, ela ser o produto final que eu vou apresentar para o meu cliente, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu adoro isso, eu adoro, porque eu acho bem bacana mostrar para quem está assistindo a gente hoje que existem várias possibilidades na geração de imagens e não necessariamente as imagens que você está produzindo são as imagens que você vai mostrar para o cliente, ou seja, elas são parte do processo criativo, mas não necessariamente elas são o fim do processo criativo, né? Elas Exato. podem ser só o começo do processo criativo, e isso é muito bacana. Eu acho que a forma como você interpretou a possibilidade da tecnologia, os testes que você fez, são parte de uma atitude que eu acho que os designers precisam ter hoje em dia, né? Ou seja, obviamente você age como curador, mas você também tem que ser muito flexível e aberto para entender as limitações das ferramentas e para pensar qual que é a forma que eu vou utilizar essas ferramentas que vai ser vantajoso para mim, né? Não brigar com a ferramenta, mas eu quero que você faça uma imagem realista, não vai sair, né? Então, obviamente, você pode, depois de desenvolver o projeto, modelar, e voltar para a inteligência artificial e usar ferramentas de render, de melhora de render, e tem umas maravilhosas hoje em dia, mas esse processo ele nunca vai ser de uma mão só, ele tem que ser, você tem que se adaptar, porque a cada semana a gente está tendo uma novidade, e essa flexibilidade ela vai gerando resultados melhores. Então, pode ser que nesse projeto que você está envolvido agora, você está desenvolvendo ele de uma forma, o próximo você já está desenvolvendo de De outra. outra forma, E exato. isso parece Concordo um super. pouquinho assustador, eu acho que para algumas pessoas, porque a gente gosta, né, do conforto, da estrutura, né, de saber exatamente como vai ser o começo e meio e fim, mas eu acho que essa adaptação é um skill muito importante para essa geração e para as próximas em relação ao uso dessas tecnologias. Eu acho que não tem para onde fugir, né? Não, eu concordo super. Eu acho que com esses avanços, cada vez mais, a gente está indo para esse lugar, em termos de mercado, onde não tem safe zone, sabe? É tipo, é isso, cada hora está lançando uma coisa, cada hora você tem que estar se aprimorando e estando consciente das possibilidades que essas ferramentas estão te proporcionando, porque eu acho que Uhum. eu realmente acredito que, sei lá, em 20 anos, ou até menos, com o andar da carruagem, a gente não precisa mais se preocupar nesse rolê de como vai ser representado tal coisa, sabe? Você simplesmente vai mandar a imagem e a IA vai conseguir representar aquilo de ponta cabeça e está tudo bem. E isso eu acho que não diminui, a IA eu acho que entra naquele lugar do medo do perder emprego, do medo, tipo, não diminui a capacidade, só transforma isso, né? Então transforma a forma como você trabalha. Então é isso. Então antes uma coisa que a pessoa demorava 50 horas para fazer uma planta, porque era no nanquim, no papel vegetal e tal, isso foi evoluindo e a mesma coisa para a Uhum. representação dessa imagem. Então acho que é a gente entender também como a gente vai se posicionando frente a essas novas mudanças, porque cada vez mais que eu acho que a gente resiste a essas mudanças, mais a gente vai dificultando outros processos, porque elas vão ser parte de um todo, né? Então, tá muito mais aberto e flexível, como você falou, a isso, e se adaptando a entender qual é o melhor proveito que você pode tirar daquilo ali, né? Porque cada vez mais isso vai brotar, eu acho, assim, não tem muito como fugir. Vi, eu vou aproveitar para mostrar algumas imagens que você produziu no início, quando você começou a trabalhar com inteligência artificial. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, seguindo, né, essa linha que a gente está abordando agora,
Se você perguntar se você tem algum conselho, né, ou alguma orientação para os estudantes de arquitetura e design que estão começando agora e para os profissionais que já estão no mercado, assim, o que que você diria para eles? Boa. Assim, como eu tinha comentado, né, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um lugar de curadoria. E eu acho que para você poder dizer o que funciona e você poder fazer a escolha, você precisa ter repertório. Então eu acho que repertório é o grande ponto-chave de tudo, porque a partir do momento que você tem repertório, não importa muito quem fez, não importa muito quem representou, né, sabe? Porque a escolha vem em função de qual é a estética que você quer trazer para esse lugar. E quando a gente entra para esse mundo da ferramenta digital, a ferramenta digital em si, ela não vai fazer nada sozinha. Não é um botão que você aperta e o robô pensa e pronto. Você precisa Uhum. direcionar o que você quer. E essa questão do repertório é exatamente o que vai te possibilitar dizer isso. Então você vai precisar saber de que estilo você está falando, de que tipo de móvel, de que tipo de curva, de que tipo, né? Então, eu acho que investir nesse lugar de você ter o repertório, que é o grande ponto-chave, de como você vai combinando essas estéticas ou essas ideias. E esse repertório, quanto mais amplo e mais diversificado, eu acho que mais rico vai ser essa possibilidade de trabalho, porque a gente está indo para um lugar onde essa ferramenta ela combina esses repertórios, né? Então a gente não precisa mais se limitar, por exemplo, a questões de ter um repertório apenas de arquitetura, né? Porque hoje você tem ferramenta que pode combinar, por exemplo, uma coisa de arquitetura com um gafanhoto. E aí, do nada, você mistura ali e você vai ter uma coisa única, porque ele vai pegar o padrão do gafanhoto, pegar uma coisa biomimética. Então, é não se limitar, eu acho, ao que a gente já tem como uma premissa, sabe? Tipo, porque o que eu via ao longo do meu tempo de trabalho e talvez faculdade também, era muito a gente olhar para a arquitetura para ter referências de arquitetura, ou olhar, se eu quero fazer um escritório, eu vou olhar para as referências de escritório. Legal até certo ponto, mas eu acho que hoje a gente tem ferramentas que permitem a gente extrapolar isso, sabe? Então, não se limitar e ir combinando mesmo essas coisas. Então, acho que se garantir que você tem um repertório, eu acho que é o ponto-chave para qualquer partido de começar a trabalhar com ferramenta de inteligência artificial. Porque às vezes, daqui a tempo, você talvez não precise nem saber fazer prompt. Você só pergunta e você fala o que você quer, a pessoa, que já é um pouco o que o GPT faz, né? Então, Sim. pode ser que daqui a uns meses nem saber fazer um prompt seja relativo, né? Ou mandatório. Mas seja mandatório você saber o que que você quer. E para saber o que você quer, você precisa ter esse repertório visual, assim. Nossa, super concordo com isso. Eu acho que desde o início, assim, quando eu comecei, e especialmente quando ainda era muito necessário ter uma estrutura para o prompt, é, eu percebi que você tem que saber pedir o que você quer. Você tem que saber o que, que é que você quer, o que, que é que você quer representar, o que, que é que você quer construir criativamente, né, numa imagem ou num projeto. E como traduzir esse desejo que muitas vezes vem do cliente para esse prompt, para essa imagem. Então, eu acho que o que você está falando é muito importante, né? Como que a gente constrói esse repertório, como que a gente constrói um repertório de conhecimento que vai me dar as palavras-chave, que vai me dar a materialidade, que vai me dar tudo que é necessário, né, em termos de comunicação, porque no final das contas você está se comunicando com uma máquina e essa comunicação ela precisa ser clara de alguma maneira para que você possa ter um resultado parecido com o que está aqui, né? A não Exato. ser que em algum momento eles consigam conectar o nosso cérebro direto com a máquina, assim, de É. alguma forma. Mas eu vejo que é um skill realmente muito importante, assim, eu acho que é realmente essa coisa de como se comunicar e qual é o repertório que você tem para conseguir chegar num resultado final. Eu acho É. que é uma grande dica para quem está assistindo a gente hoje, na verdade. E assim, aí como que eu faço isso pessoalmente, né? Então, assim, eu tento, obviamente tem coisas de arquitetura que eu gosto de ver, mas eu sempre fui alguém que eu nunca gostei muito de estar limitado ou estar acompanhando só o trabalho de arquitetura. Tanto que, tipo assim, às vezes eu nem sei muito o nome das pessoas, porque eu tento evitar de olhar algumas coisas
Porque eu acho que aquilo fica gravado um pouco na nossa mente. Às vezes você está reproduzindo uma coisa que você já viu e você nem lembra que você está reproduzindo. Você está achando que é uma super ideia da sua cabeça, mas no fim você já viu aquilo no trabalho de outra pessoa. Então, tem coisas que às vezes eu prefiro não ver, exatamente para não acabar reproduzindo o que já está sendo feito. É, tem um pouco disso, mas eu entendo que existe uma questão, né, visual que é legal, então é tentar dosar um pouco assim até onde você fica olhando o trabalho das outras pessoas, até onde não. E eu Uhum. tento fugir um pouco desses lugares. Então eu tento muito, tipo, ver exposição, pintura e tudo mais. Eu acho que é muito legal porque você vê a paleta de cores, você vê formas, e aquilo não necessariamente está associado a espaço. E aí depois cabe a você ir fazendo essas associações e ser uma coisa de uma forma um pouco mais livre também. Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, filme e moda. E isso foi uma coisa até que eu aprendi também, estudando na pós e tal, de que acaba que toda a parte de inovação, ela chega primeiro em lugares como moda, porque a moda ela acaba sendo muito mais simples de você reproduzir padrões de cores, padrões de formato, de pensamento estético, porque a moda ela está muito linkada com o comportamento, né? E Uhum. aí o nosso espaço ele é também um reflexo do comportamento. Mas como a moda é uma coisa muito mais fisicamente maleável, a representação desse comportamento chega primeiro na moda do que depois na espacialidade. Então, Uhum. moda é um lugar que eu olho muito para, tipo assim, entender Uhum. o que acontece em termos de cor e formato e como que depois isso reflete em espaço ou como que isso pode ir depois para outros lugares. E uma coisa que eu tenho feito também atualmente com o avanço dos robôs todos é ter um amigo GPT para conversar nesse sentido. Então, também programar, por exemplo, um chat GPT da vida para você conversar mesmo, tipo, então olha, aqui a gente vai falar sobre referências do mundo criativo. Então eu quero que você me traga referências e começar a conversar com ele, sabe? Tipo, putz, pensei nisso, o que que você acha? E tipo, é muito legal, porque vem traz links e referências e fotos e coisas assim que eu acho que fogem um pouco da nossa bolha, né? Porque a gente hoje está num mundo que a gente é cercado por algoritmo, né? Então você entra no Instagram, o algoritmo cria aquela bolha que só reproduz mais do que você já vê. Você entra no Pinterest também, é aquela bolha que reproduz mais do que você já vê. Então, acho que a nossa missão nesse mundo onde a gente é bombardeado daquilo que a gente já gosta é como a gente fura a bolha daquilo que a gente já gosta para conseguir extrapolar isso. E o GPT tem sido uma ferramenta boa nesse sentido, assim, sabe? De, tipo, não abrir um pouco a cabeça, ver coisas que normalmente não vê, porque, né, furar um pouco dessa bolha, assim. Uma pergunta para você, se seu GPT aí ele tem nome, você conversa com ele. Eu não dei um nome ainda, mas é uma coisa que eu posso dar. É um Mas eles têm bully. vozes específicas, assim, eu tenho um GPT programado para conversar sobre criatividade e um GPT programado para conversar sobre vinho, que foi um tema que eu decidi que em 2025 eu quero aprender mais. Então, são 2 robozinhos amigos que eu converso. Aí tem um terceiro GPT programado para conversar sobre inglês. Então, é a minha aula de inglês semanal, é um GPT também que eu converso 1 hora em inglês para ir ganhando fluidez. Ele vai me ranqueando. Essa pronunciação não tá boa, isso aqui você pode falar melhor, esse vocabulário. Então, amigos robôs ali. Adorei, adorei, Vi. Olha, vamos encerrando. Obrigada pela sua Eu que agradeço. generosidade de compartilhar o seu conhecimento com todas as pessoas que estão assistindo a gente. Esse foi o primeiro episódio do Nuvem Talks e É, você pode encontrar mais sobre a Nuvem Design no nosso Instagram, @nuvemdsgn, né? E a gente também posta outros conteúdos sobre inteligência artificial e os nossos projetos, né? Para encontrar o Vi, quem quiser seguir o Vi. Pode me seguir no Instagram, Vini M Furtado, tá lá. E a gente pode conversar também. O meu Instagram é uma grande mistura de muita coisa, então, assim, seja bem-vindo. E queria aproveitar também para agradecer estar aqui. Fiquei super honrado de ser o primeiro convidado, de estar aqui podendo falar com você nesse super projeto. É uma coisa que eu acredito muito também. Acho que a Nuvem tem um grande e amplo caminho aí pela frente, então toda sorte. E precisando também, estou por aqui. Vai ser um prazer voltar várias outras vezes e vários outros assuntos.
Então, e é basicamente as nossas conversas de bar, né, que a gente está pegando só uma conversa de bar e gravando aqui sobre ela. Então, Exato. enfim, fica à Essa é a vontade. intenção, essa é a intenção mesmo. Obrigada, Vi, obrigada de coração. E vem com a nuvem.